Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos ter uma palavra de oração? Amado Pai, obrigado porque podemos reunir uma vez mais nesse primeiro dia da semana e lembrar do grande amor com o qual o Senhor nos amou. Lembrar que o Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos trazer salvação. Muito obrigado, Pai. Agora, ao compartilharmos da palavra, pedimos que o Senhor nos conceda esse espírito de sabedoria e de revelação, que nos mostre algo mais do nosso Senhor hoje, através da palavra, através da comunhão, através do partir do pão. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome do nosso amado Senhor Jesus. Esses versículos que nós acabamos de ler falam de uma declaração do nosso Senhor. Nessa declaração, o Senhor nos faz um maravilhoso convite. Se alguém tem sede, venha a mim, obviamente, vir ao Senhor e beba. E o Senhor segue dizendo assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós somos muito gratos porque hoje, quando nós reunimos para partir o pão, nós podemos lembrar dessa declaração do nosso Senhor. E claro que o Senhor instituiu a mesa do partir do pão para nós lembrarmos dele. Por que Ele institui essa reunião especial, né? Para nós lembrarmos dele. É porque nós somos esquecidos. Nós esquecemos os milagres que o Senhor faz na nossa vida. Esquecemos as libertações que o Senhor traz na nossa vida. Nós somos esquecidos. Nós lembramos mais da dificuldade de ontem, da dor de hoje, mas esquecemos as boas coisas que o Senhor faz e fez na nossa vida. Nós esquecemos que um dia nós todos tínhamos sede. E é bom poder lembrar que um dia nós colocamos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E gradualmente, sem perceber, aquela ansiedade, aquele vazio, aquela sede que nós tínhamos foi preenchido. Uma coisa muito comum que acontece quando nós estamos no mundo e sem o Senhor é que sobra tempo. Já percebeu isso? Chega aquele momento que dá um monótono, um vazio, sobra tempo. Agora, você já viu algum cristão com tempo sobrando? A nossa vida fica tão plena, tão cheia, tão satisfeita com o nosso Senhor Jesus. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, você nunca vai ver um crente com tempo sobrando. Sempre falta tempo. Por quê? Porque o nosso Senhor nos preenche. E, com isso, a nossa sede é saciada. E o Senhor disse que quem cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. E esses rios, eles falam da abundância do Espírito Santo na nossa vida. Agora, tem um povo de Israel, que tem uma experiência no deserto e que muitas vezes eles eram semelhantes a nós.
ou vamos dizer ao contrário, né? Nós somos semelhantes a eles. Eles também eram esquecidos. Queria mostrar para os irmãos uma cena no deserto e que mostra que eles eram esquecidos. Abre comigo no livro de Êxodo, no capítulo 17. A história diz o seguinte: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Versículo 2: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Versículo 3: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Queria fazer uma pausa aqui e tentar mencionar para os irmãos que esse povo aqui não era a primeira vez que eles encontravam com o Senhor. Ao contrário, esse evento aqui ocorre depois que o Senhor tinha operado uma maravilhosa salvação para o povo de Israel. Eles estavam como cativos lá no Egito, debaixo da opressão por mais de 400 anos, debaixo do mau tempo, muito semelhante a onde nós estávamos antes de conhecer o Senhor Jesus. Lembra como que era? Parecia que o bolso era furado, o dinheiro entrava pelo lado de cima do bolso e parecia que saía pelo lado de baixo. A gente não conseguia fazer nada com recurso. Trabalhava dia e noite, a nossa vida parecia que não dava, não progredia. Tinha uma caixinha lá no banheiro, a caixinha dos remédios. Tem remédio para dor de cabeça, remédio para dor da coluna, remédio para dor de barriga, remédio para dor no ouvido, e a gente não se dá conta que gradualmente, quando o Senhor vai entrando na nossa vida e no nosso lar, essa caixinha vai diminuindo. E aí depois de alguns anos, não tem mais essa caixinha na nossa casa. Mas o povo de Israel se esqueceu. Na primeira vez no deserto, que eles ficaram com sede, eles murmuraram contra o Senhor. E pergunta: por que é que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Vê se tem lógica essa pergunta deles. Vê se tem lógica nós pensarmos que depois que Deus nos deu seu Filho Jesus Cristo, será que juntamente com Ele não nos dará graciosamente todas as outras coisas? Quando Deus libertou o povo de Israel lá do Egito, não foi sem milagres. Ao contrário, foi depois de 10 impressionantes milagres que jamais foram vistos na história da humanidade. Lembra? O rio foi convertido em sangue. Depois vieram aqueles enxames de rãs daquele rio. Depois vieram as moscas. Depois vieram os piolhos. Depois veio a peste. Depois veio úlceras. Depois veio chuva de granizo. Depois veio trevas. E finalmente Deus destrói o primogênito do faraó. A força do faraó. Que claro, o faraó, para nós sabemos, é um símbolo do Satanás, do diabo, Deus destruiu. Eles tinham visto todos esses milagres, mas na primeira sede que apareceu lá no deserto, o que aconteceu? Eles murmuraram. Eles tinham esquecido. Não é um pouco assim a nossa história? Mas Deus, na sua misericórdia,
fala para Moisés. Moisés era um líder muito sábio, né? Ele não foi tentar mostrar que era ilógico aquela reação dos israelitas, né? Por que Deus ia te tirar do Egito para depois você morrer de sede, de fome no deserto? Pensa bem, que Deus seria esse? Enche de esperança e depois... É que nem alguém que estava se afogando a 30 quilômetros da costa, né? Nada, e quando falta 100 metros para chegar na praia, morre. Será que Deus faria isso conosco? Será que Deus teria nos libertado da prisão do mundo, das garras de Satanás, do pecado, para agora depois nós morrermos, depois de convertido? Claro que não. Mas Moisés nem perdeu tempo em tentar rebater esse pensamento ilógico dos israelitas. O que Moisés faz? Como bom líder, ele vai para o Senhor. Ele traz todo o encargo que está no seu coração e leva para o Senhor. E lá no Senhor ele diz assim: Senhor, o que eu faço com esse povo? E claro que o povo queria até apedrejar Moisés, né? E o Senhor respondeu a ele: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Esse é o versículo 5 de Êxodo 17. Leva contigo a mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água. E o povo beberá. E Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E de fato o povo foi satisfeito com aquela água que manou de uma rocha num deserto. Que coisa mais impossível aos olhos humanos. Nós sabemos que, do ponto de vista da geologia e da física, aqueles que conhecem o deserto sabem que isso é perfeitamente possível. Mas como que vai alimentar 2.500.000 pessoas aproximadamente? Como que vai achar a rocha certa? Só pode ser um milagre de Deus. Então Moisés bate na rocha e flui daquela rocha rios de água viva. E agora nós entendemos que essa rocha e esses rios de água viva são simplesmente uma figura para nos mostrar a obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como é possível que o Senhor Jesus Cristo tenha morrido há 2.000 anos atrás, num lugar muito distante de Goiânia? Você precisa voar muito tempo, irmão, para chegar lá. Andando é quase impossível, né? Tem que atravessar continente, atravessar o mar. Há 2.000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, do lado de fora do muro. Ele entregou a vida dele pelos nossos pecados. E até hoje nós podemos beber desse manancial de águas vivas que procede da obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos e entre nós está o Espírito Santo. Nós pegamos o táxi para ir embora para casa e ele vai conosco no nosso coração. Nós deitamos na cama à noite para dormir. Tem pessoas que têm medo de dormir à noite no escuro, né? A gente dorme tranquilamente. Por quê? Nós sabemos que o Espírito Santo mora em nós. E claro, aqui é um grupo grande de irmãos, mas eu conheço um grupo de irmãos com 2.000 irmãos no sul do país, outro grupo com 5.000 irmãos no sul do país, outro grupo com 1 milhão de crentes na Coreia do Sul, outro grupo com 500.000 nos Estados Unidos, todos eles bebendo dessa maravilhosa fonte das águas vivas, resultantes da obra do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então aquela rocha fala do nosso Deus. Ele é a rocha eterna, que vive para sempre. Nele estão todos os mananciais da vida, todos os recursos. A rocha ferida fala do nosso Senhor Jesus Cristo, ferido na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. E nós sabemos que depois que a rocha foi ferida,
Depois que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nunca mais precisa ferir a rocha. Nunca mais precisa bater com o bordão na rocha, não. Agora basta o olhar de fé e pedir para o Senhor: Senhor, nosso Deus, o Senhor já deu seu Filho. Ele já morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ele já nos deu o Espírito Santo. Agora basta nós pedirmos ao nosso Senhor. Nós sabemos que houve um segundo evento no deserto. Está registrado no livro de Números, capítulo 20. De novo, o povo estava com sede. E, de novo, eles se ajuntaram contra Moisés. Versículo 2. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Está vendo aqui de novo essa falha de memória do povo de Deus? Por que nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos a nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? E claro que Moisés, como um bom líder, foi para a porta da tenda da congregação, se lançam sobre o seu rosto junto com Arão, e a glória do Senhor aparece. E o Senhor vai dizer outra coisa então agora. Ajunta o povo, versículo 8 de Números 20. Falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Por que nessa segunda vez não precisava ferir a rocha? É porque o Senhor Jesus não precisa morrer uma segunda vez? Se o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário fosse semelhante àqueles sacrifícios dos levitas, em que eles ofereciam o sangue de animais, repetidamente, semanalmente, diariamente, anualmente, se esse sacrifício fosse assim, então precisava ferir a rocha, então precisava crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo toda vez que nós tivéssemos uma necessidade, crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo cada vez que nós cometêssemos um pecado. Mas a Bíblia fala que o sacrifício do nosso amado Senhor Jesus, ele é único. Ele foi feito uma vez e de uma vez por todas, de modo que nunca mais é necessário que se ofereça um outro sacrifício pelos nossos pecados. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é suficiente, não importa quão negro seja o seu passado, não importa quão obscuros tenham sido os caminhos que nós caminhamos. A Bíblia afirma que naquele sangue tem o poder para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças e nos dar um acesso continuado à presença do próprio Deus no Santo dos Santos. Por isso que quando hoje nós cometemos um deslize, nós não precisamos crucificar o Senhor de novo, não precisa ferir a rocha, é só falar ao Senhor, confessar ao Senhor o nosso pecado, confiar mais uma vez a nossa vida nas mãos do Senhor e receber de graça, sem dinheiro, sem preço, as águas, abundantes águas que fluem do Calvário. Felizmente tem um terceiro episódio em que o povo ficou com sede lá no deserto.
E está registrado em Números capítulo 21, versículo 16. Partiram para um lugar chamado Beer, e tinha um poço, e o Senhor disse para eles: ajunta o povo e lhe darei água. Versículo 17. Então cantou Israel esse cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. E nós sabemos que eles tinham aprendido uma lição. Por isso que quando nós reunimos para partir o pão, deve ser um momento de alegria. Claro que é um momento solene, mas qual momento da nossa vida como cristãos não é solene? Claro que é um momento sério, mas qual momento da nossa vida como cristãos não é um momento sério? Mas acima de tudo é um momento de lembrarmos com muita alegria que o Senhor saciou a nossa sede. Não precisa mais ferir a rocha, hoje basta nós pedirmos. Pedi e dar-se-vos-á. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Se vós que sois maus, o filho pede pão, você vai dar pedra? O filho pede peixe, você vai dar uma cobra? Quanto mais, se nós pedirmos ao nosso Pai Celestial, não nos dará Ele todas as boas coisas? Isso fala no Evangelho de Mateus, mas se nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, é semelhante às boas coisas, substituído pelo quê? Pelo Espírito Santo. Que maravilhosa lição. Se você tivesse tempo de estudar o Evangelho de João, da onde nós retiramos aquele primeiro texto, que fala: se alguém crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, você vai ver que tem... A maioria dos estudiosos vai dizer que 7 milagres são mencionados. O primeiro deles é aquele em Caná da Galileia, quando o Senhor Jesus traz vinho novo para aquele casamento. Lembra como que era o nosso casamento antes do Senhor chegar nele? Tinha tudo e não tinha nada. O outro milagre, aquele milagre no qual o Senhor cura o filho do oficial romano, aquele centurião. Lembra como que eram os nossos filhos antes do Senhor tocar neles? O outro milagre é aquele do poço de Betesda, aquele homem paralítico, 38 anos esperando a água se mexer, não tinha quem levasse ele para o poço. O outro milagre dos pães, multiplicação dos pães. Outro milagre, o nosso Senhor Jesus anda sobre as águas, mostrando o seu poder acima das leis da natureza. Não tem tempestade na nossa vida que seja maior ou mais forte que o nosso Senhor Jesus. O outro milagre, o Senhor restaurando a visão daquele homem de nascença, que é a nossa história. Antes de nós conhecermos a Deus, nós não sabíamos que Ele existia, e Ele nos buscou onde nós estávamos. E o outro milagre, o milagre da ressurreição do Lázaro. Um caso impossível. Quantos casos impossíveis o Senhor tornou possível na nossa vida. Mas o maior milagre de todos não é nenhum desses 7 milagres. O maior milagre de todos foi o fato de Deus ter enviado o seu Filho, a forma humana, e Ele morreu na cruz do Calvário. Deus se faz homem e morre na cruz do Calvário para trazer a salvação para nós. Mas Ele não fica na morte, a Bíblia diz que Ele ressuscitou. E agora o próprio Senhor é a nossa vida. E o fato de nós termos o Espírito Santo habitando em nós hoje, nos ensinando hoje, nos conduzindo às riquezas de Cristo hoje, é uma garantia, é um penhor de que o melhor ainda está por vir. Então hoje, quando partirmos o pão, participarmos do cálice, que o Senhor possa nos lembrar dele mesmo.
que Deus já nos deu o Senhor Jesus Cristo para ser a luz para o nosso caminho, para ser o pão que sacia a nossa fome, para abrir o caminho da água que sacia a nossa sede, para ser o nosso pastor, para ser a nossa verdade, para ser a nossa vida. Deus nos deu o seu próprio Filho. É isso que nós lembramos hoje quando nos reunimos para partir o pão, domingo após domingo. E lembramos não só que Ele é conosco hoje, na pessoa e na presença do Espírito Santo, mas lembramos que Ele vai regressar, trazendo consigo o restante da nossa salvação. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. E que o Senhor nos ajude nessa nossa amnésia. Que hoje possamos render muitos louvores ao nosso Senhor. Muita gratidão, com muita alegria, com muito gozo. Porque o nosso Senhor é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. Ele é nossa rocha, Ele não muda. E nós louvamos e bendizemos não um Deus morto, não um Deus do livro, mas o Deus vivo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria que hoje nós podemos lembrar uma vez mais do amor do nosso Senhor. Até o dia em que participaremos da mesa junto com Ele, no reino. Quando Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Hoje nós estamos passando na noite, mas um dia nós o veremos face a face. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Vamos terminar com uma palavra de oração. Amado Senhor, que grande é o nosso privilégio hoje de lembrarmos da sua morte, da sua ressurreição. Que alegria, Senhor. Agora colocamos essas palavras na sua mão, pedindo que o Senhor siga falando conosco. Siga nos lembrando do seu amor, da sua fidelidade e da sua promessa. Quem crer no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É a oração que nós fazemos no teu próprio nome, Senhor. Amém.